Meu nome é Maria das Graças, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática pela UFOP e hoje vou estar falando de uma parte da geometria que nós utilizamos muito no dia a dia, que é o cálculo das figuras geométricas, ou seja, o cálculo das áreas e volume dessas figuras. Essas figuras possuem uma, duas ou três dimensões. E o que é dimensão? A dimensão é cada direção em que é possível realizar medida. Nós temos as figuras unidimensionais, ou seja, elas possuem uma única dimensão. Podemos dar o exemplo de um fio de linha, de um fio de arame ou de uma reta. E a unidade de medida que representamos é o comprimento que é dado em metro. Para as figuras planas, calculamos o perímetro, que é igual à soma dos lados. As figuras bidimensionais são figuras ou espaços que ocupam superfície e podem ser medidas. Elas possuem área. Exemplo dessas figuras bidimensionais, nós podemos citar o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o decágono e várias outras figuras geométricas. São figuras planas e não planas. Já as figuras tridimensionais são todas figuras não planas e são todos os sólidos geométricos, pois eles ocupam lugar no espaço. E a medida do espaço ou dessa figura geométrica ela é dada em volume e é calculado através do produto entre o comprimento, a largura e a profundidade, e é dada por metro cúbico. Vejamos alguns exemplos de problemas que nós utilizamos no dia a dia. O fazendeiro pretende cercar um terreno de 120 metros de comprimento por 90 metros de largura. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame. Quantos metros de arame serão necessários para fazer essa cerca? Se o metro de arame custa R$15, qual será o valor total gasto para cercar o terreno? Esse terreno possui duas dimensões. Ele tem 120 metros de comprimento por 90 de largura. Então, precisamos inicialmente achar o perímetro desse terreno. Basta somar essas duas dimensões, o comprimento e a largura. Ou seja, nós temos dois comprimentos de 120 mais duas larguras de 90. No total, nós temos um comprimento total de 420 metros, que é o perímetro do terreno, 420 metros. Para passar um fio de arame e para passarmos 5 fios de arame, nós precisamos multiplicar essa quantidade, de 420 metros por 5. Então, nós temos um total de 2.100 metros de arame a ser utilizados para passar os 5 fios. O fazendeiro também quer saber qual o valor que ele vai gastar. Se cada metro de arame custa R$15, basta nós fazermos a multiplicação, 15 vezes 2.100. Ou seja, o fazendeiro vai gastar R$31.500 para realizar toda a cerca de arame. Segundo problema. Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio retangular que possui as seguintes dimensões, 4 metros e 5,5 metros. Os ladrilhos utilizados são quadrados com 16 centímetros de lado. Calcule o número de ladrilhos necessários. O que nós precisamos? Nós precisamos transformar esse ladrilho que está na unidade diferente na mesma unidade de medida que é o metro. Basta nós dividirmos 16 por 10 que nós vamos encontrar o tamanho do ladrilho em metro. Ou seja, é 16 centímetros dividido por 10, que equivale a 0,16 metros. A área do pátio, nós precisamos simplesmente de multiplicar essas duas dimensões, que é o 4 vezes 5,5, que é igual a 22 metros quadrados. A área do ladrilho é 0,16 metros vezes 0,16, que é igual a 0,0256 metros quadrados. Tendo a medida da área do pátio e do ladrilho, nós podemos simplesmente dividir o quê? A área do pátio dividida pela área do ladrilho, nós vamos encontrar a quantidade de ladrilhos a serem utilizadas para todo o pátio. Ou seja, 22 dividido por 0,0256 é igual a 859,37 ladrilhos.
Calcule a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. Para a gente calcular a capacidade em litros de uma piscina, nós precisamos achar o volume. O volume equivale à quantidade de litros de água que cabe na piscina. Ou seja, nós precisamos multiplicar essas três dimensões: o comprimento vezes a largura vezes a profundidade. Então, o volume vai ser igual a 8 vezes 6 vezes 1,8. O volume vai ser igual a 86,4 metros cúbicos de água. Para cada metro cúbico de água, é necessário 1.000 litros de água. Então, nós precisamos só de fazer essa multiplicação: 86,4 metros cúbicos de água vezes 1.000, que é igual a 86.400 litros, que é a capacidade total dessa piscina.